vamos concluir a nossa jornada dentro do Tao, no sentido de esclarecimento das 3 eras, porque eu já fiz a primeira era, a primeira parte, onde eu falei sobre os trigramas, né? Como se escreve os ideogramas, e entendendo a sua escrita, a sua grafia, você vai entender o que ele significa, porque ele não está falando só uma palavra. A palavra está representando muitas coisas, com muita profundidade. A segunda parte, nós falamos sobre o Tao propriamente dito, que ele não modifica você, o fato de você encontrá-lo e saber qual é as condutas para caminhar no caminho virtuoso, não vai mudar em absoluto a sua vida, muito pelo contrário, vai ser uma contribuição riquíssima e preciosa para que a sua vida, não importa qual é o seu momento de vida ou que tipo de vida você leva, mas vai trazer muita beleza, muita riqueza e muita sabedoria, que vai fazer com que você, através do seu dia a dia, fazendo as mesmas coisas, possa espiralar dentro do seu processo pessoal de desenvolvimento e evolução espiritual. Então, agora vou só fazer rapidamente uma grafia para você entender o que significou as 3 eras. Então, a primeira era estava relacionada ao homem quando ele era ainda um ser mundano. Então, ele nascia, ele crescia, arrumava uma profissão, aí ele construía uma família, sustentava a família, e depois ele envelhecia e deixava esse mundo. Então, as pessoas, elas nasciam, cresciam, ou seja, elas ficavam nesta roda, que em sânscrito é a roda de Sansara, né? Onde você sobe e desce, porque movimento é vida. E vida, dentro da nossa realidade relativa, é a alternância entre os opostos. Não tem como sair disso. Se você está em cima, vai ter que descer. Se está cheio, vai ter que esvaziar. E se esvaziou, vai ter que encher. Porque essa é a realidade. Então, a realidade do copo é ficar cheio e vazio. Ah, mas ele pode quebrar. Então, ele concluiu a história dele, a jornada dele. Está percebendo? Então, no primeiro momento, o homem era assim. Depois, no segundo momento, ele olhou e falou: ah, não, eu não gostei disso. Não quero minha vida assim. E foi onde ele se recolheu e, através da força própria, através do processo meditativo, ele começou a perceber uma realidade interior, que ele não percebia se ele não tivesse parado e recolhido no silêncio. Depois que ele percebeu uma realidade interior, ele percebeu que havia oscilações de energia. E à medida que ele começou a perceber essas oscilações de energia, ondas de energia que ficavam circulando, ele começou a perceber relações dessas ondulações na natureza. E foi aí que ele começou a relacionar a natureza. Então, ele via o metal e percebia que tinha uma frequência dentro dele semelhante ao metal. Aí ele via o fogo e percebia que tinha uma oscilação dentro dele semelhante ao fogo. E assim foi nascendo os 5 elementos, que são as 5 forças que compõem a natureza humana. Tá dando para entender? Então é isso. Então, nesse momento, o homem buscou a verticalidade. Ele saiu do mundo e foi buscar a verticalidade. Então, num primeiro momento, dentro do Tao, nós dizemos assim, o homem, ele vivia na vida yin e yang. Então, essa vida, nesse momento, ela era representada por uma linha ondulada. Por quê? Porque ora ele tem, ora ele não tem, ora ele sobe, ora ele desce. Então, é uma vida de oscilação. E como é uma vida de ondas, de oscilação, então era uma vida representada por uma linha assim, sinuosa, tá? Mas quando ele não gostou de viver assim e buscou uma outra realidade, que ele foi buscar a espiritualidade, então, nesse momento, passou a se representar essa vida espiritual, uma linha reta. Por quê? Porque ele saiu da ondulação do mundo. Então, não interessa mais ter ou não ter.
Ele saiu disso. Então, quando ele saiu da vida mundana, ele ficou numa vida sem oscilação, é uma vida reta. Ele tem um alvo, ele tem uma meta, ele está indo direto para ela. Então, isso é o marco vertical da vida espiritual. Mas foi passando o tempo e a consciência do homem foi aumentando, então ele começou a pensar como? Que a vida é espiritual. O propósito da vida é você ascender espiritualmente. Mas, para ele fazer isso, ele tem que largar a vida mundana. Quando ele larga a vida mundana, acaba a sociedade. E aí, o que ele percebeu dentro da sua espiritualidade? Dentro do seu coração de compaixão? Está certo isso? Muitos ficarem na vida mundana para sustentar uma sociedade para que poucos possam se dedicar a uma vida monástica, no sentido de recolhida para a verticalidade? Sim, porque se ele está aqui nesse mundo para poder realizar a vida espiritual, é porque ele nasceu dentro de uma família. E a família existe por causa do quê? Da sociedade. Então, todos estão aqui para o mesmo propósito. Porém, se você está aqui, você não pode praticar aqui. E se você está praticando, quem vai sustentar a sociedade? Porque se toda a sociedade se recolhe, acaba a sociedade, então acaba a espiritualidade. Porque não vai ter mais pessoas. Isso é muito profundo, tá? E eu não vou falar agora sobre isso, porque senão a gente vai se estender muito, mas eu posso voltar num outro momento e explicar por que a sociedade é fundamental dentro do processo. Mas que não é justo que muitos se sacrifiquem para que poucos possam. E é aí onde o Tao, vendo que a humanidade, né, a consciência humana, já evoluiu do mundano para o espiritual, é o momento de se revelar como você pode e deve manter a sua verticalidade em direção ao propósito, preservando a sociedade. E é aí onde nós temos o Tao. O Tao é o que eu acabei de falar no nosso encontro anterior, que é a parte 2, né? Que é o quê? Tao é o conhecimento que você coloca nos seus pés e caminha na sua vida. Então, quando você faz isso, você está na sociedade, vivendo a vida em Yin Yang, mas com o conhecimento do Tao, que é a verticalidade da espiritualidade, você pode se espiritualizar. E é muito importante você manter a verticalidade dentro da sinuosidade da vida mundana. Porque se você está aqui e não tem provocação, você é uma pessoa de paz, você é uma pessoa boa. Mas, se você tiver uma provocação, isso se mantém? Ou só é um estado, né, facilitado pelas condições? No Tao não tem como. Ou você é firme dentro da oscilação, ou não tem como você se enganar. E a própria oscilação já é um fator que vai dizer para você o quanto você está conseguindo se manter vertical. Porque as provocações são muitas. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo muito precioso. Então, fala assim, o mundo está vivendo um flagelo muito grande. Mas, no momento dos grandes flagelos, é o momento do maior campo do Tao. Ok? Então, até breve, só mais um pouquinho, e a gente volta para dar continuidade, porque agora está começando a tomar forma, agora está começando a ficar forte os nossos encontros. Matanê. E até já.